Tá bom? Doutora, continuando aqui com a nossa conversa, o telespectador agora quer participar novamente. Vamos ver qual é a próxima pergunta para a senhora? Meu nome é Fátima, eu gostaria de saber, doutor, se a mulher grávida pode tomar remédio para verme. Certo. Então, nós temos, né, no nosso conceito, que gravidez é medicamento zero, né? Então, a não ser que seja uma infestação muito grande por verminose, você até poderia usar, mas qualquer produto químico para a criança, desde o início da gravidez, que é a fase mais crítica, ela funciona como um potencial teratogênico, um potencial formador de malformações. Então, nós desaconselhamos e, assim, dentro da nossa área de genética, a gente pega muitos efeitos colaterais no feto, que são bem desagradáveis para a criança, né, que vai nascer. Então, nada de remédio, né, Nada doutora? de medicamento. Olha, gente, alguns cuidados são fundamentais para prevenir a contaminação por vermes. Você sabia que na nossa casa, por exemplo, no nosso trabalho e em todos os lugares praticamente, existem riscos de contaminação? Mas como ficar longe desses riscos, hein? Será possível? Vocês vão ver agora algumas dicas importantes para garantir sua saúde e deixar você bem longe de vermes e bactérias. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a diarreia é uma das principais causas de mortalidade em todo o mundo, com 3 milhões e 100 milhões de mortes. Causadora da diarreia e de infecções intestinais de maior ou menor gravidade, a verminose é, antes de tudo, um problema social grave. Os sintomas como desânimo, fraqueza, sonolência, cansaço, enjoo, cólicas abdominais, emagrecimento, diarreia, barriga grande e falta ou exagero de apetite estão entre os principais sintomas e podem ser indícios graves de vermes no organismo. As crianças são as maiores vítimas de apresentar verminose porque ficam mais expostas aos riscos. A verminose afeta no mínimo 30% de qualquer população do mundo, pelo simples fato de que a transmissão se dá através dos ovos microscópicos destes parasitas, distribuídos pelos mais diversos lugares: maçanetas, água contaminada, carnes mal cozidas, folhas de verduras e muitos outros alimentos. Por isso é fundamental ingerir somente água de qualidade garantida, filtrada e tratada. Jamais consumir carnes cruas ou mal passadas e sem controle dos órgãos fiscalizadores. Olha aí, doutora Lúcia, a gente viu aí quantas dicas importantes e a gente viu aí na matéria que principalmente lavar as mãos, né, é essencial. Agora, doutora, tem uma dúvida aí muita gente, qual é a maneira correta de lavar as mãos? Vamos ensinar então para quem está em casa? Certo, então você vai lavar as mãos sempre no sentido de que o sabonete ou sabão possa penetrar nas reentrâncias entre os dedos, né? Então você tem que penetrar bem com esse sabão e fazer a retirada desse sabão. Uma coisa que nós gostaríamos de falar para os nossos manipuladores de alimento, seja a nossa empregada doméstica, seja a própria dona de casa que faz a alimentação dos seus filhos, que não procure não deixar de lavar as mãos antes de começar a manipular esses alimentos. E também que não se converse, não se procure não tossir ou não dialogar enquanto estiver manuseando com alimentos. Próximos alimentos também, né? Essa dica, inclusive, alimentos, doutora, vale para os lugares que são restaurantes, self-service também. Às vezes a gente percebe as pessoas estão conversando ali em cima da comida. Elas passam horas, minutos conversando ali próximo à comida. A maneira correta é você servir, se serve calado e vai conversar na mesa, né? Então na hora você tem que... Porque nós adultos, de cada 10 adultos, 3 têm uma bactéria, o Staphylococcus, que é transmitida durante as gotículas da saliva. Doutora, a gente viu também na matéria aí a questão do hipoclorito e a água sanitária. A gente tem aqui, trouxe os dois exemplos. Qual é a diferença deles dois? Certo. A diferença do hipoclorito, que a água sanitária também é um hipoclorito, né, de sódio. Só que o hipoclorito, que é fornecido pelo governo, pela prefeitura,
pela prefeitura, ele é mais concentrado. É tanto que a gente precisa apenas de 3 gotinhas para cada litro de água. Enquanto que o hipoclorito, a água sanitária que a gente adquire nos supermercados e nas mercearias, você precisaria de 1 colher de sopa para 1 litro d'água. Então, a vantagem do hipoclorito que você pega na rede municipal é porque você usa em menos quantidade, somente 3 gotinhas. Então, um frasco desse vai dar bastante tempo na Aham, na e ele casa, não tem cheiro, né, doutora? É, e ele não tem cheiro. Alguns hipocloritos, que a água sanitária que você compra em supermercado ou mercearia, eles vêm com um cheirinho agradável, porque eles também servem para limpeza de pisos, de sanitário, então tem um interesse. Mas esse aroma, ele não vai ser prejudicial na limpeza do seu alimento, não. Você pode colocar 1 colher de sopa, se você não for adquirir esse hipoclorito, que é dado gratuitamente nas redes municipais, você pode usar a água sanitária. Doutor, e falando neles, então, vamos ensinar as pessoas que estão em casa a maneira correta. A gente ouve muito falar, mas ainda existe muita dúvida, então por isso que é importante. Por exemplo, a gente trouxe aqui 2 exemplos, a gente tem frutas e verduras também aqui. Certo. E o que acontece? Esses 3 exemplos são os mais complicados, né, segundo os especialistas. O alface, por exemplo, pode pegar, fique à vontade. Ele tem tanta folha, são tantos locais aqui que pode trazer contaminação, né? Qual é a maneira correta de se limpar? A gente precisa comer isso aí, mas em todo lugar não dá, né, doutor? Então, em casa, como é que a gente deve fazer? Certo. A primeira dica é você lavar. Então, você vai lavar com água e sabão. Você vai tirar o quê? Os resíduos que ficam da terra. Depois, você vai eliminar o talo, né? Ou caule, como é cientificamente falado, e você vai colocar o hipoclorito da prefeitura, do governo, em que você vai colocar apenas 3 gotas para cada litro d'água e vai tirando folha por folha, né? folha por folha nesse hipoclorito, nessa solução, e deixa atuar durante 10 a 15 minutos. Após esse período, você pode retirar e confeccionar a sua salada. Então, deixa lá durante esse tempo. 10 doutora, a 15 e minutos. se eu não tiver o hipoclorito, no caso da água sanitária, quantas gotas seriam? A água sanitária é 1 colher de sopa. 1 colher de 15 sopa para 1 litro, então. Para 1 litro, viu? Então, E essa seria a maneira O período de correta. repouso Olha aqui, Quando a senhora falou em lavar antes de colocar aí com justamente sabão. Pelos resíduos. Olha só, a gente tem aqui, inclusive, um exemplo, olha só, o tanto de resíduo sujeira, né? da própria terra, né? Da terra em que ela foi cultivada. Que aí pode vir com verme, né? Que aí pode vir com verme e, né, ser doutora, no prejudicial. caso aqui das frutas, uvas também, que são bem complicadas de se lavar, também é a mesma coisa. Tem que lavar antes com um sabão ou um detergentezinho. O sabão você bota na esponja e você, O detergente para louça, libera. doutora, O seria mesmo isso? detergente para louça. Aquela Você mesma vai esponja limpar, a gente pode pegar. Você vai limpar e vai colocar dentro desse recipiente com a água sanitária e vai aguardar o efeito da uva, que é de 10 a 15 minutos. Doutor, e aproveitando ainda essa água aqui com esses produtos, existe também a questão da compra dos produtos no supermercado. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo, uma lata de refrigerante ou lata de maneira em geral, pode pegar, fica à vontade, Certo. e uma caixa de leite. Certo. Que eles também podem trazer contaminação, é isso? A gente não quer Aham. deixar de falar que os nossos supermercados, embora com todo o cuidado de higiene que tem, eles podem ter baratas ou ratos ou alguns outros insetos que vão contaminar as nossas embalagens. No caso da embalagem, né, de refrigerante, nós vamos pegar essa mesma água, né, com a água sanitária, e a gente vai passar em todo o recipiente. Antes de ir para a geladeira, Antes de ir para a geladeira. Tem que lembrar que a gente não pode contaminar a nossa geladeira. Então, não tem aquela história de só limpar na hora que for, né, beber o refrigerante. Então, a senhora, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui então para mostrar um pouquinho mais. Então, aqui, já limpou, dessa forma aqui está limpa, pode ir para a geladeira, para pode depois ter o contato. ir para o consumo. Então, dessa forma, a nossa saúde está garantida, longe das vermes, né, doutora? vermes. No caso da caixa de leite também. Uma outra embalagem, que seria nossas caixas de leite, elas vão sofrer o mesmo processo de descontaminação. Então, você vai e passar, né? E principalmente no bico, né, doutora, aqui? Porque quando onde- você corta,
Então, aí é o maior risco, Há não o é? maior risco de contaminação. Na abertura, ele vai, né? Vale lembrar também, doutora, que além dos supermercados, o produto até chegar à casa da gente, ele tem uma viagem longa, né? Ele sai da fábrica, passa pelo caminhão que nem sempre está limpo, vem para a transportadora e aí vem esse Depois problema todo, não é vai isso? para as prateleiras e Doutora, e rapidinho aqui, nosso tempo também está estourado. Outro exemplo também que eu achei interessante, eu estou vendo aí um açucareiro, né? Por que a senhora trouxe esse açucareiro? Por qual é a importância do açúcar em relação à verme e à contaminação? Certo. A gente vale lembrar a principal contaminação do açúcar, né? Quem é que gosta do nosso açúcar na nossa casa? São as formiguinhas. Então, as formigas, muita gente tem um conceito que formiga não seria tão ofensivo, porque é tão pequena, não vai transmitir nada. O grande problema é justamente porque as formigas, elas vão agir também aonde nós temos umas baratas em que estão mortas. Então, as formigas, elas fazem digestão de baratas. E aí ela vai contaminar o nosso açúcar. A gente pode até pensar que, tira as formiguinhas e usa. Na realidade, aquele açúcar em que tinha presença de formiga, quer queira, quer não ter, ele tem um potencial de contaminar. Então, doutora, não só por parasita, mas por bactérias e fungos. Doutor, então essa história que se a gente chega em casa, o açucareiro está ali, teve 2, 3 formiguinhas, no pedaço de bolo a gente às vezes até tira o recheio e come, né? Então isso a gente pode estar sendo contaminado. É realmente impressionante, né? A maioria faz isso. O ideal é que se você for mesmo muito fã desse bolo, você tem que levar ele a um cozimento. Cozimento, né? Doutora, a gente tem a última participação do telespectador. Vamos ver a pergunta para a senhora? Maria José Falcão, meu nome. Eu queria saber qual é o alimento que mais transmite verme. Certo. Dependendo do tipo de verme. Por exemplo, a alface é um tipo de alimentos que eles podem transmitir até os ovos da solitária e você ter a tênia, né? A teníase. Então, dependendo do tipo de alimentos. Viu? Existe um mais perigoso, doutora? O mais perigoso seria a teníase mesmo, Seria a solitária. E no caso do alimento, qual seria o alimento mais perigoso, que consegue trazer o maior número de vermes para a gente? Não, todo alimento é uma fonte potencial. Não Se eu existe for um, contaminado, É então, perigoso. as nossas laranjas, elas podem adquirir fungos, né? O mofo da laranja é um fungo muito perigoso para o nosso intestino. Então tá aí, gente, limpar os alimentos, viu? Essa é a dica. Essa é a dica. Ok, então, doutor. Manipular bem os alimentos. Né? Infelizmente, nosso tempo está estourado. Eu queria agradecer a participação da doutora Lúcia Haddad, que gentilmente atendeu aqui nosso convite. Obrigado, doutora. A gente espera a senhora novamente.